Bom, eu vou apresentar sobre o contexto histórico do vidro. O vidro começou a ser empregado pelo homem desde a pré-história, há cerca de 75 mil anos. O material ser constituído de um vidro natural, existente na natureza como mineral, e era usado por uma característica que muitas vezes atribuímos como defeitos, que é o seu poder de corte. Este mineral denomina-se de obsidiana, e era esculpido para produzir ferramentas e armas com grande capacidade de corte. Lembre-se de que o homem ainda não dominava a técnica de produzir metais naquela época. As obsidianas, pela sua capacidade de gerar lâminas finíssimas, são empregadas em ferramentas de corte de precisão, como nos bisturis, que até recentemente eram empregados em cirurgias do globo ocular. Bom, mas o vidro que a gente conhece hoje, e tem relatos dele de 4.500 anos atrás. A história, na época, mercadores atravessavam o deserto na região do Oriente Médio, onde hoje se localiza o Iraque, com uma carga de natrão. Natrão, que é um mineral constituído de carbonato de sódio. É uma das matérias-primas empregadas na elaboração do vidro, que a gente vai ver mais para frente. O natrão também era usado com suas características antissépticas nas mumificações. Esses mercadores pararam para montar o acampamento durante a noite e se viram com dificuldade de encontrar onde apoiar a panela para cozer o jantar. A solução encontrada foi empregar um pedaço do natrão para que transportava, sobre a areia do deserto. A união do calor do fogo com as principais matérias-primas produzidas de vidro fez surgir um material viscoso que escorreu. O esfriar assumiu um aspecto brilhante que encantou os mercadores, Assim surgiu, assim que eles encontraram, o vidro. Bom, depois de uma revolução maior foi a descoberta do sopro, O grande advento que popularizou o vidro foi essa invenção do sopro, que ocorreu há cerca de 2.000 anos atrás, na Síria. Trata-se de colher uma gota de vidro na ponta de um tubo metálico denominado de cana e soprar uma bolha no seu interior para constituir a parte oca de um artigo de vidro. Assim começaram a se produzir embalagens com menor custo e maior produtividade, tornando acessível inclusive para cidadãos comuns. Essa foi a invenção tão marcante que ainda hoje, 20 séculos depois, os produtores de vidro manual ainda empregam na vida moderna. Bom, em 1665, durante o reinado do Luís XIV, foi fundada na França a companhia que viria a ser, no dia de hoje, a Saint-Gobain, com a finalidade de produzir vidros para os espelhos, evitando assim a dependência que os franceses tinham de Veneza. No início foi utilizada a tecnologia veneziana de sopro, mas a partir de 1685, através de um método novo, que consistia na deposição de massa líquida de vidro sobre uma grande mesa metálica. Sobre essa massa passava um rolo, da mesma maneira que se abre uma massa de pastel. Podemos ver aí nessa imagem. Bom, já na Revolução Industrial, 1932, se iniciou a produção de vidro plano laminado, através da passagem do mesmo entre dois rolos, mesmo parecido na produção do macarrão. Esse processo até hoje é empregado para produzir vidros impressos ou fantasias, que apresentam figuras em relevo em uma das faces. E dessa maneira são translúcidos. É isso que deixam passar a luz, mas impede a visão através deles. Bom, o contexto histórico da cerâmica, as primeiras cerâmicas que se tem notícia, são da pré-história. Vasos de barro, sem asas, que tinham cor de argila natural, que eram escurecidos por óxido de ferro. A cerâmica para a construção e a cerâmica artística com características industriais só surgiram na antiguidade, em grandes centros comerciais. Mas recente passou por uma vigorosa etapa após a Revolução Industrial. Bom, antes do final do período Neolítico, ou da Pedra Polida, que compreendeu aproximadamente de 26 mil anos antes de Cristo, até por volta de 5 mil anos de Cristo, a habilidade na manufatura de peças de cerâmica deixou o Japão e se espalhou pela Europa e pela Ásia, não existindo, entretanto, um consenso sobre como isso ocorreu. Na China e no Egito, por exemplo, a utilização da cerâmica remonta a mais de 5 mil anos, nas tumbas dos faraós do Antigo Egito. Vários vasos de cerâmica continham vinho, óleos e perfumes para fins religiosos. Um dos grandes exemplos da antiga arte cerâmica chinesa está expressa pelos guerreiros de Xi'an. Lá em 1974, os arqueólogos encontraram o túmulo do imperador Qin Huangdi, que nasceu por volta do ano de 240 a.C. Para decorá-lo foi feita uma réplica em terracota de um exército de soldados em tamanho natural. Terracota é o termo empregado para argila modelada e cozida em forno. Bom, depois teve o aparecimento do porcelanato. A porcelana surgiu na China há mais de 1.700 anos, porém foi na dinastia Tang, que foi nos anos 618 a 907, que ganhou notoriedade. Ninguém sabe ao certo como ela surgiu, mas acredita que foi um forno que ultrapassou a temperatura habitual para a confecção da cerâmica e acabou dando origem às primeiras peças em porcelana. A tecnologia foi aperfeiçoada durante a dinastia Wang,
que foi de 1279 a 1368, quando os mestres ceramistas chineses descobriram o óxido de cobalto com os pés, aplicando na porcelana branca e em seguida cozida a 1200 graus Celsius. O cobalto resultava em um lindo tom de azul, que ficava mais forte ou mais fraco de acordo com as pinceladas. O azul era uma das cores favoritas dos persas por simbolizar a água, tesouro do deserto. Estava criada a porcelanato decorativa azul e branca, um clássico do decor que conquistaria o mundo pelo porcelanato chinês. Olá, meu nome é Breno e essa parte da apresentação tem como objetivo de apresentar a classificação e designação dos materiais cerâmicos e vidros. Então, eu vou começar falando a respeito da classificação desses materiais. Então, primeiramente eu tenho que enfatizar, que os materiais cerâmicos e vidros devem ser classificados e designados de acordo com suas características químicas, cristalinas e físicas. Então, tratando primeiro da composição química, as cerâmicas são compostas principalmente de ligações iônicas ou predominantemente iônicas, entre elementos metálicos e não metálicos. Essas estruturas possuem ao menos 2 elementos e podem variar para estruturas mais complexas através das ligações covalentes. O seu caráter iônico é definido de acordo com a eletronegatividade dos átomos presentes na estrutura. A gente pode ver na tabela ao lado a apresentação do caráter iônico entre as ligações interatômicas. No caso, o elemento que está na parte superior, ela é um elemento de maior caráter iônico, enquanto, no caso, o fluido de cálcio, enquanto o que está localizado na parte inferior da tabela é o que possui menor caráter iônico. No caso, o carbeto de silício. Uma coisa muito importante de destacar, é que ressaltar, que as cerâmicas com caráter completamente iônico podem ser tratadas como íons eletricamente carregados, seus átomos no caso, sendo os íons metálicos carregados positivamente como cátions, pois eles doam elétrons para os íons não metálicos, no caso os íons metálicos são os cátions, os não metálicos são os ânions, que possuem maior caráter negativo. E um outro fator muito importante na caracterização desses materiais são os raios atômicos, pois eles definem a estabilidade, sendo que os átomos estáveis são como os cátions com os ânions. No caso dos cátions, eles são menores, mas eles cedem elétrons para os ânions. Então, por isso, nessa estrutura aqui ao lado, só que a estrutura que está estável é a estrutura onde não tem esse contato direto entre o cátion e os ânions. Então, existem 3 fatores que determinam esse tamanho desses elementos, desses características dos íons. No caso, são de átomos de oxigênio ou de coordenação, que é basicamente uma razão que o cátion vai tomar, e ele fornece o número de elementos de íons no caso de cátions e ânions, e a carga, que também é um fator muito importante para essas são as características que eu acabei de apresentar, elas possuem correlação diretas com os fatores geométricos das estruturas. Então, eu vou falar sobre esses cristalinos. Então, as estruturas cristalinas, elas possuem, no caso que possuem caráter totalmente iônico, elas são estruturas totalmente cristalinas. Já as com caráter totalmente iônico são ou cristalinos ou sem forma, possuem reações extremamente covalentes e ou menos iônicas, como os vidros que possuem estruturas totalmente iônicas. Entre as estruturas cristalinas, a gente pode destacar estruturas cristalinas de tipo X, que essas estruturas possuem, são estruturas muito comuns que possuem velocidade inferiores, onde a definição da usada existe dois cátions. Existem várias estruturas cristalinas do tipo X que são realmente definidas pelo material, que assim são as estruturas. Uma das estruturas mais comuns do tipo X, que é o NaC, esse é de coordenação simples, esses caráteres, esses ânions, com dentro de uma certa seco, com que a gente faz chegar com um taxa de funcionamento, esse solo vai ter um certo personagem entre nós, não tem a estrutura de partículas, também a estrutura de colheita de sócio. Eles podem falar para toda a C, com uma coordenação muito, então, muito taxa de ânions, com estrutura de funcionamento, com a mesma estrutura de funcionamento, e o dos sexos. Os símbolos dessa estrutura de X são os três certas de brilhante de símbolo. Onde elas possuem modificação quântica, os estruturas possuem cotação de realização de todas as atividades são partes dos átomos de síntese, as posições de período positivos
algum tipo de expectativa, porque